Iniciando então nossos trabalhos aqui presenciais, o senhor Marcos Vinícius Noronha, professor, vai estar fazendo uso da fala. Quero agradecer de antemão presente nas 3 audiências, verdadeiro fiscalizador das contas do município e também traz sugestões que são acatadas aqui pela mesa, né? O senhor dispõe, você bem permissivo hoje no tempo, temos poucas pessoas, a última audiência, até 2 horas da tarde nós podemos ficar, só tem 10 minutos. Bom dia a todos, eu sou Marcos Vinícius, sou contribuinte aqui da cidade. Nas audiências anteriores eu fiz uma pergunta e hoje gostaria de concluir e vou fazer a minha fala em 2 partes, a primeira já deixei com o subsecretário. Para iniciar, nas audiências anteriores eu trouxe aqui um fato da Lua do ano anterior, que não foi cumprido nesse ano pelo prefeito. Investimento que seria de 5 milhões em 4 obras, construção de uma creche na Engenhoca, construção de uma policlínica no Sapê, construção do 4º Conselho Tutelar e construção da clínica de autista. O orçamento, ele prevê que o prefeito ele pode fazer um remanejamento de até 30%. É comum prever algo, mas pode ser que aquilo não aconteça. No entanto, se não aconteceu essas obras, existem alguns investimentos que me chamam a atenção. Por exemplo, a creche na Engenhoca, no valor de 2 milhões, não foi construída. Porém, no Diário Oficial do dia 11 de novembro, tem uma alteração orçamentária de 1.400.000 que sai da Fundação Municipal de Educação e vai para Niterói Empresa e Lazer e Turismo, da Neltur. Esses 1.400.000 poderia ser utilizado para fazer a creche. Por que não foi feita a creche? E no final do ano, do orçamento da educação desse ano, sai 1.400.000 aproximadamente e vai para a Neltur. A Secretaria de Assistência Social tem alguns contratos com hotéis, uns 3 ou 4, e esse mês agora de novembro tem um investimento em Diário Oficial no valor de 4.200.000 por um período de 1 ano para acolher 100 pessoas. Se fizer os cálculos, isso equivale a R$ 3.500 por pessoa para ocupar essas vagas nesses hotéis. Se a prefeitura... Hotel, albergue para acolher as pessoas. Eu, como leigo, eu faço um cálculo simples. Se dividir 3.500 por 4, é possível pagar um aluguel social para 4 famílias. A prefeitura paga por unidade de pessoa. 4 aluguéis sociais, no valor de R$ 900, vai acomodar um número maior de pessoas. E não teria essas pessoas na rua do jeito que estão. Porque por mais que existam esses hotéis, é visível a quantidade de pessoas na rua. A prefeitura utiliza esse valor para alugar os hotéis, mas não constrói o 4º Conselho Tutelar, que estava na Lua do ano de 2022, no valor de R$ 500.000. Por que não fez o 4º Conselho Tutelar? Que o CONANDA expressa que toda cidade com mais de 100.000 habitantes tem que ter um Conselho Tutelar para essa quantidade. Nós já somos 500.000 no IBGE. Além disso, existem diversos outros gastos que o governo faz que eu, como cidadão, não consigo realmente entender. A clínica de autista seria 1 milhão de investimento. E tem campo de futebol no Barreto, que está sendo reformado, a um valor acima de R$ 2 milhões. Eu não consigo entender. Porque eu não sou contra o esporte, eu sou profissional de educação física, eu acho que tem investimento no esporte. Mas
R$ 2 milhões para fazer a reforma de um campo e não faz a clínica do autismo, que está estimado em 1,5 milhão, não constrói a policlínica do Sapê? Tem um campo, vereador, no Barreto, é o segundo, que quem joga futebol aqui deve entender um pouquinho o que eu vou falar. São 3 na linha e 1 no gol. É minúsculo. Qual o valor da obra? R$880 mil. Se o prefeito fecha a LOA, é publicado em Diário Oficial, e ele não faz, informa que vai ter o remanejamento até 30%, normal acontecer isso. Mas eu, como cidadão, queria entender por que tem essas obras milionárias, praça prevista a ser construída no Fonseca, com valor que passa de 1 milhão. Isso é o quê? Acordo político entre vereadores da casa para não fazer oposição ao governo? Eu quero entender o que está acontecendo. Então, se o prefeito não vai fazer, eu acho que fica melhor não incluir no orçamento. Porque assim como eu estou vendo, eu gostaria de entender se mais pessoas da população observassem que o prefeito inclui obras para a sociedade, uma policlínica, gente, para atender, salvar vidas. Não foi construída. E o prefeito não vem aqui e não envia os representantes dessa pasta. Essa é a terceira audiência, eu estou aqui hoje, e acredito eu que não tem ninguém aqui, né? De saúde, assistência social, educação, não aparece. A segunda etapa, que já encontra-se com o subsecretário, referente à LOA 2023, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer. O demonstrativo de anexo 7 informa que é estimada a renúncia de receita para pagamento à vista de IPTU de R$ 3 milhões. Ou seja, a prefeitura vai renunciar R$ 3 milhões para o contribuinte que pagar o IPTU à vista. A minha pergunta é: o desconto para o contribuinte será de 10% na cota única do imposto? Segunda pergunta: na página 294 da LOA, a despesa com gratuidade de transporte escolar prevê uma redução de 2,7 milhões para 2023. A despesa prevista na LOA 2022 foi de 7,4 milhões. Para 2023, será de 4,7 milhões. Qual o motivo de reduzir 36% da despesa da gratuidade escolar? A oferta de vagas nas escolas públicas do município será menor para 2023? Terceira pergunta. Página 335. Consta uma despesa de R$ 820 mil para realizar a eleição do Conselho Tutelar. Essa despesa vai sair da Receita da Saúde? São essas 3 perguntas que eu tenho. Gostaria de saber se o subsecretário já tem a resposta de antemão. Vou pedir para que o subsecretário Marcelo faça uso da palavra e após eu chamo o próximo que está escrito. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que, como o Marcos colocou, o remanejamento ele é absolutamente normal e previsto na lei orçamentária anual. Inclusive no PL desse ano tem a previsão, né, para eventuais remanejamentos no ano que vem. Então isso é natural que ocorra, né, a depender do andamento dos projetos. Por exemplo, se você tem um projeto, uma licitação, que por algum motivo demorou, né, a sair e tem uma outra que já saiu e pode-se acelerar uma obra, você acelera uma, né, e a outra você remaneja o recurso ou parte dele para que se execute mais adiante. Então isso de fato absolutamente normal. Segundo, que em relação ao que foi posto aqui, em relação ao acolhimento da população em situação de rua, eu realmente acho muito, muito pertinente
que isso esteja em debate aqui na casa. É importante que todos saibam que o governo ele aumentou muito, né, o recurso em proteção social, justamente visando atender a população de rua, visando atender as pessoas em uma situação de vulnerabilidade, e que todos os contratos, absolutamente tudo o que é feito no município de Niterói, no âmbito do Poder Executivo, é publicado, e os contratos eles estão à vista para que se cheque todas as memórias de cálculos, os valores. Então, isso realmente pode ser verificado lá. Em relação à estimativa da renúncia de receita para pagamento do IPTU, eu não consigo especificar o percentual agora, mas eu espero que até o fim da audiência, já estou pedindo para verificar o percentual com certa precisão, com alguma precisão. Tem aqui, ó. Tá, estou pedindo para o pessoal verificar o percentual e já trago aqui, né, para relatar. Em relação à despesa com gratuidade de transporte, o que está no Fundo Municipal de Transporte esse ano, é absolutamente coerente com aquilo que será executado ou que se pretende executar no ano que vem, no ano seguinte. Nós temos uma ação lá para gratuidade de estudantes, temos uma ação para gratuidade dos deficientes, e tem o bilhete único, tem a integração com as barcas. Então, tudo que está lá hoje está absolutamente coerente com aquilo que será executado no ano que vem, ou com as projeções para o ano que vem. É claro que quando a gente pega aqui um determinado valor para 2023, colocou aqui, prevê uma redução de 2,7 milhões para 2023. Né? Comparado ao ano anterior. Comparado com o ano anterior, comparado com o exercício 2022, com o valor de 2022. Mas muito provavelmente, até pegando o Instituto do Remanejamento, se entrar lá, vai verificar que aquilo que foi executado, muito provavelmente está diferente do número que você colocou aqui. Eu estou me baseando pela LOA que está disponível na transparência. Exatamente. Mas aí, exatamente como você colocou aqui no início, existe o Instituto do Remanejamento. Nós podemos pegar parte do recurso, aquela parte que não vai ser aplicada, e colocar num projeto, colocar numa obra. Sim, eu entendo, secretário. Só que os números, eu estou fazendo um comparativo de números. Existe um número de... Você está comparando a LOA do ano que vem com a LOA desse ano. Desse ano e os números. Mas, os números, eu entendo perfeitamente que existe o remanejamento. Só que o valor que foi estipulado no ano passado poderia ser estipulado nesse ano também, mesmo havendo o remanejamento. Não necessariamente. Não necessariamente. Reduzir o valor número de que foi alunos? estipulado no ano passado, em se verificando que há algum tipo de alteração, que inclusive aquilo que vai ser executado... Mas a esse ano. gratuidade escolar não é pela quantidade de alunos que existe na escola? Sim. Reduzir o número de alunos para reduzir o valor? Não, assim, você sabe o que é uma... Deixa eu te explicar o que é uma despesa... Ou abaixou o valor da gratuidade? Deixa eu te explicar o que é uma despesa intra-orçamentária. Não é só matemática, é também matemática. Nós temos uma legislação, né, no direito financeiro, demanda que uma despesa realizada de forma intra-orçamentária, como é realizada pelo Fundo Municipal de Transporte, especialmente em relação à gratuidade dos estudantes, que é o que você está colocando, né? Ela se dá do seguinte modo: se você entrar hoje lá na educação, você entrar na Fundação Municipal de Educação, você vai verificar que lá também existe uma ação para gratuidade de estudante. Essa ação que existe lá, ela é empenhada, liquidada e paga em favor do Fundo Municipal de Transporte, que é quem cabe fazer o repasse para as empresas. Então, quem faz o ateste, né, da quantidade de alunos, quem faz o cálculo, em realidade, não é o Fundo Municipal de Transporte, é a Fundação Municipal de Educação. Tudo bem, mas isso no final. Não, no final não, na execução. Porque quando você compara aqui e pega do Fundo Municipal de Transporte... A minha pergunta é baseada por números. Tinha um número previsto. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui foi pego na LOA. Na LOA, do Fundo Municipal de Transporte ou da Fundação Municipal de Educação? Esse valor de 7,3 é da educação. Você pegou lá na educação? Sim. Na Fundação Municipal de Educação? Isso, na FME. Você verificou o Fundo Municipal de Transporte? Não tem duas fontes pagadoras, é uma despesa intra-orçamentária.
O valor tá é lá. alocado na educação. Tem comparado, 2022 E há um valor e com 2023. uma fonte de arrecadação própria no Fundo Municipal de Transporte. A educação quantifica os alunos que estão fazendo uso. E eles empenham, liquidam e pagam em favor do Fundo Municipal de Transporte. Aí o fundo ordena a despesa em favor das empresas, das concessionárias, né? Então, ordena-se 2 vezes. Uma da Fundação Municipal de Educação para o fundo e outra do fundo para as concessionárias. Então, bem, mas isso é combinado, isso é casado. Vamos supor que a quantidade de alunos seja a mesma. O gasto diminuiu? Depende se tiver saldo no fundo. É isso que o subsecretário Marcelo está falando. É uma despesa que tem 2 fontes de entrada de Agora o senhor me receita. respondeu que ele não respondeu. Se tiver saldo no Isso. fundo, Exato. aí é compreensível matematicamente. Exato. É porque Só que ele não falou isso. Não, eu posso ele falar falou, de outra forma. Posso falar de outra falou forma? de outra forma, mas é a mesma lógica, professor. Sim. Apenas que a Secretaria Municipal de Educação ou a Fundação não poderia pagar diretamente as empresas. Tem que transitar, tem que existe um tramitar procedimento pelo fundo. administrativo. É por isso que ele está chamando a atenção, porque deve ter um PT, um programa de trabalho do fundo com recurso e apenas uma complementação para fazer jus à despesa total. Fazer uma sugestão, presidente? Para coroar aí a participação, o hat-trick aí do Formiguinha nas 3 audiências, que a nossa comissão faça um ofício indagando sobre essa questão e que a gente te apresente essa resposta. Isso, Vossa Obrigado, Excelência, vereador. depois estou com o seu zap, Vossa Senhoria estou com o seu zap, encaminharei para ti, tá bom? Ok. Tem a resposta em relação ao IPTU, sim, é de 10%. É um aumento que teve aqui no desconto da cota única de 8,5% para 10%. Então é isso, 10% para 2023. 10% para 2023. Ok. Só que nesse ano já foi publicado em Diário Oficial que o prefeito vai conceder um desconto de 8% no IPTU para o próximo ano. Então está tendo uma diferença aí de 2% do que está previsto na LOA, de 10% do desconto, e na prática está aqui de 8%. Então o governo prevê aí uma redução de arrecadação de receita de 3 milhões, só que não vai ser 3 milhões, porque está no Diário Oficial que é 8%. Professor, se me permite, Hoje não. eu participei na época de uma política pública que existe em Niterói do bom pagador. Não são todos os contribuintes de Niterói que gozam desse benefício do bom pagador. Então, se considerar o desconto obtido pela parcela pequena que usufrui do desconto do bom pagador, somado aos que antecipam a parcela integral do IPTU na primeira, esse somatório chega nos 10%. É isso que está coroado na LOA, porque não existe um programa específico do bom pagador na LOA, ele está dentro desse bojo. Então, errado seria se o prefeito colocasse desconto de 10 e só prevesse 10 na LOA. Aí sim, ele estaria não prevendo o programa do bom pagador, que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, inclusive, pode fazer jus se não tiver nenhum débito de IPTU no teu CPF e pagar integralmente a parcela antecipada no início do ano. Vai gozar de um benefício que vai ser 8 mais 5, né, Marcelo? Que aí soma os 5% do bom pagador mais 8% da antecipação. Isso é uma política pública interessante, é bom para o município e é bom para o cidadão que está em dia com a sua obrigação do IPTU. Aliás, a obrigação do imóvel, porque o imóvel é property renda, a coisa, o IPTU. Tá bom? Ok. Tá. Em relação a despesa de R$820 mil para a eleição do Conselho Tutelar, também tem um disposto na letra da lei sobre correções de erros técnicos, né? Isso está na letra da LOA também. E aqui ocorreu um erro técnico. E isso vai ser corrigido. Perfeito. Isso já está com uma proposta em curso. Ok. Ok? Não vai sair do orçamento da saúde, não. Pode repetir, eu não entendi. Eu agora que não entendi. A despesa de R$820 mil para realizar eleição do Conselho Tutelar. Tem nomação. Então teve essa descrição. Sim, deveria ser incorreta. pela assistência social e saiu pela saúde. Exatamente. Ah, tá ótimo.
Vossa Senhoria é bem atencioso. Parabéns. Mais alguma coisa, professor? Não, só isso só. Muito obrigado, Bom dia. professor. Sempre bom tê-lo conosco. Obrigado.